Hoje a gente vai falar sobre precificação através de projeções de faturamento. O meu nome é João André e vamos que vamos. Eu vou começar com uma história. Eu já tive uma startup na área de construção civil. Muito dessa startup surgiu a partir de uma dor que o meu sócio tinha, uma dor no sentido de construção. Ele era empresário, tinha uma construtora, e a gente sempre que saía, sempre que conversava, ele me relatava que perdia muito tempo tendo que comprar os materiais da construtora dele, das obras dele, que ele tinha que ir num depósito, depois tinha que ir em outro, não tinha o material, chegava numa loja, a loja disse que só tinha numa filial em tal outro canto, ele tinha que ter um carro com caçamba só para ficar pegando esse material e abastecendo as obras, e que ele deveria estar utilizando esse tempo dele em prol de atividades mais importantes, gestão de custos, a qualidade do serviço, gestão da equipe, gestão de pessoas, e ele passava muito tempo, mais tempo do que ele gostaria, se preocupando com essa mão de obra para abastecer as obras dele. E aí a gente desenvolveu uma ferramenta ela surgiu com o intuito de ser um marketplace. A gente até brincava que era para pedir uma pizza, era mais tecnológico do que abastecer a obra. Então a gente precisava suprir essa lacuna. E aí iniciamos esse projeto. Então era um marketplace, funcionava com vários engenheiros, arquitetos, pessoas físicas mesmo, pequenas construtoras, pequenas e médias construtoras, incorporadoras, que queriam comprar material, se cadastravam, e na outra ponta tinha várias lojas, depósitos, home centers, que disponibilizavam seus produtos para fazer a comercialização. A ferramenta foi ganhando robustez, inclusive era possível você colocar o cronograma da sua obra, a ferramenta te alertava quando era o tempo certo de você fazer a compra do material. Eu colocava, a minha alvenaria vai ser executada em julho. Quais são os insumos para a minha alvenaria? Tijolo, é argamassa, é cimento, é areia, é o quê? Então, ele me alertava, tela, ele me alertava a época de comprar, alertava os itens correlacionados. Você vai comprar cerâmica, quer comprar logo espaçador, quer comprar logo rejunte. As pessoas que compraram isso também compram rejunte, então te lembravam para você não esquecer, né? E, por exemplo, engenheiros que fazem reforma, às vezes tem uma, duas, três reformas ao mesmo tempo, e aí eles poderiam cadastrar todas essas reformas e cada endereço se transformava em um centro de custo. Então, se no final do mês ele quisesse tirar um relatório, imprimir quanto que ele gastou em cada obra, a plataforma também tinha essa funcionalidade. Então, fazia uma curva ABC dos principais insumos comprados. Era uma plataforma bastante interessante. E a forma de monetizar essa plataforma era através de taxação sobre a venda. Você vendia um produto de R$100, uma pequena porcentagem daquele produto ficava na conta da empresa. E a gente fez uma simulação, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a partir do momento que eu aumentava 0,25% na minha taxa, eu diminuía 75 unidades, 75 parceiros da nossa plataforma, o que não era bom, porque quando eu diminuía parceiros, eu diminuía usuários ativos, porque quando eu diminuo parceiros, eu deixo de atender determinadas regiões, quando eu diminuo parceiros, eu deixo de ter uma diversidade grande de produtos. Então, pode faltar um produto específico que um usuário esteja querendo. Então, diminuir parceiros, eu diminuo usuários, diminuo regiões atendidas e também acaba repercutindo na minha taxa de crescimento, porque se eu tenho vamos supor que eu cobrasse 0,25%, a resistência para eu entrar numa loja, num parceiro e vender a minha plataforma como mais um canal de venda
é uma coisa, outra coisa é chegar lá dizendo que vou cobrar 5% de cada venda dele. Então, a resistência era muito maior. Então, a minha taxa de crescimento, a taxa de expansão da minha startup era outra. Então, perceba que o fato de eu aumentar a minha taxa sobre a venda repercutia no número de lojas, no número de usuários, no meu faturamento e na minha taxa de crescimento da empresa. Então, vamos aqui para a planilha. Fui ver se estava gravando mesmo. Então, vamos aqui para a planilha. Então, essa aqui é a planilha, certo, pessoal? Como eu já comentei, a gente tem nessa primeira aba algumas colunas. Primeira coluna é a taxa, é o meu preço. Aqui é a precificação, é toda aqui. Então, a partir do momento que eu aumento 0,25%, você vai perceber que os dados das outras colunas se alteram. Então, eu coloquei 0%, que era o valor cobrado, e fui aumentando 0,25, mais 0,25, mais 0,25, até 4,5%. O número dos nossos parceiros eram 1.500 inicialmente, e a partir do momento que eu vou aumentando a minha taxa, os parceiros vão saindo, vão rejeitando o acordo, certo? É uma taxa de 75 negativa, né? A taxa negativa de 75 parceiros. O valor de venda mensal a gente permaneceu o mesmo, porque o valor de venda aqui é por loja. E a partir do momento que eu tenho menos lojas, eu deixo de atender usuários, então eu diminuo aqui a minha quantidade de usuários, partindo de 1.500.000 usuários, e a partir do momento que eu diminuo 75 lojas, eu estou diminuindo 75.000 usuários, tá? No meu banco de dados, nos meus usuários ativos. E o meu faturamento tem essa configuração, que ela é bem interessante, porque inicialmente eu estou aumentando o meu faturamento. Aumentei para 0,20, era 0. Aumentei para 0,25, foi para 160 mil. Opa, joia. Aumentei mais 0,25, fui para 300 mil. Pô, show. Para 75, 430. 1%, 540. 1,25, 630 mil. E assim vai. Até que eu chego no máximo, que é 2,5%. E aí aqui eu tenho um faturamento de 843 mil reais. E a partir desse momento, se eu aumentar mais, eu começo a decair. Então, para 2,75%, eu tenho um faturamento de 835 mil. Para 3%, 776. Então, fica mais fácil de enxergar aqui no gráfico. Você vê que a gente larga do zero e a partir do momento que vai aumentando aqui as nossas taxas, a gente vai ter um aumento gradual do nosso faturamento. Até chegar no ponto máximo aqui na famosa derivada igual a zero, que é o ponto 2,5% com faturamento de 843 mil. E a partir daqui a gente começa a decair, começa a ser inversamente proporcional o faturamento para a taxa cobrada sobre a venda. E uma coisa que é interessantíssima aqui é, a partir do momento, como eu já comentei, que eu elevo a minha taxa sobre a venda, eu tenho uma resistência maior dos meus parceiros e, consequentemente, dificulta a minha expansão, dificulta fechar novos negócios. Então, a minha taxa de crescimento anual diminui. Se eu tiver 0,25%, eu tenho uma taxa de crescimento de 20% ao ano. Se eu tiver 4,5%, eu tenho uma taxa de expansão de somente 3%. Beleza? E aqui nessa última coluna tem o que a gente chama de break-even, ou ponto de equilíbrio. Se você não sabe o que é break-even,
ou não sabe calcular o break-even da sua empresa, eu vou deixar o link aqui. Fizemos um vídeo sobre isso, sugiro você assistir, é importantíssimo, mas só dando uma resumida aqui, break-even é quando as receitas da empresa se igualam a todas as despesas da empresa. Então a gente tem ali o lucro zero, é quando a gente se paga, quando a empresa passa a se pagar, passa a deixar de operar no vermelho, é aquela hora, não estou nem ganhando e nem perdendo dinheiro, é o ponto de equilíbrio, beleza? Nas startups a gente utiliza muito a expressão break-even, é quando você começa a virar a chave, começa a ter lucro. Então, nesse cenário, você vê que essas células aqui estão marcadas de amarelo. Por que elas estão marcadas de amarelo? Porque o meu faturamento anual é igual ou maior do que o meu break-even, do que o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, eu estou considerando o break-even aqui como um critério, já vamos entrar nos critérios agora para selecionar o nosso preço, mas estou utilizando ele como um critério de exclusão. Ou seja, se a minha taxa, se essas taxas aqui, vou marcar de laranja, essas taxas não atingiram, não são capazes nem de atingir o meu break-even, elas não vão nem entrar, não vão nem ser cogitadas para ser o meu preço do meu produto. Porque se eu utilizar a taxa de 0,5%, por exemplo, eu vou faturar 300 mil reais, mas eu gasto 550 mil para manter a minha empresa. Então, eu vou ter uma situação aí com saúde financeira da minha empresa extremamente delicada. Vou rodar no prejuízo, eu posso colocar tudo a perder, posso colocar a empresa, levar a empresa à falência. Então, eu preciso rodar a empresa no verde. Podia até ter colocado aqui verde, né? Fazia mais sentido. Essa aqui é porque está utilizando uma formatação condicional. Mas tudo bem. São essas células, essas opções que eu vou levar para a aba do AHP. AHP, o que é AHP? AHP é uma sigla em inglês que significa Analytic Hierarchic Process. É uma metodologia criada, se eu não me engano, na década de 70 por um matemático chamado Thomas Sachs, que é uma metodologia simples de aplicar? Não, não é. Não é, se você for olhar aqui a robustez aqui da planilha, não é uma planilha simples, é uma planilha com várias matrizes, com uma série de cálculos, de conferências. Não é uma metodologia simples de aplicar, mas é simples de entender. O que é que o Thomas Sachs criou com a AHP? É um modelo matemático multicritério para apoio à tomada de decisão. Ou seja, ele compara todas as suas opções. Então aqui eu tenho várias opções, concorda? Tem uma opção do 1,25, 1,5, 1,75, tem todas essas opções. Ele compara todas essas opções sob a ótica de vários critérios. E quais são os critérios que eu escolhi? Eu escolhi esses 3 critérios. Critérios de números de usuários, critérios de faturamento e critérios de taxa de crescimento. Então eu vou comparar todas as minhas opções sobre a ótica desses 3 critérios. E cada critério pode ter um peso, eles não precisam ter o mesmo peso. O valor do faturamento, para mim, tem uma relevância maior do que o número de usuários. Tudo bem, você coloca um peso maior para ele. Então, é isso que eu queria ressaltar inicialmente. Por exemplo, aqui eu coloquei um peso para o meu critério usuários ativos de 28,57%. E coloquei um peso para o meu faturamento em 42,86%. E coloquei um peso para a minha taxa de crescimento anual de 28,57%. Se você não entender muito bem essas matrizes, inclusive você pode alterar aqui mesmo nessas células. Eu vou alterar aqui, por exemplo, eu considero que a taxa de crescimento deveria ter
uma importância maior do que a taxa, que o número de usuários ativos. Então eu vou alterar aqui. Eu vou colocar aqui 0,5. Então você percebe que o que era 28,28 ele passou a ser 22,35. Como se eu tivesse tirado aproximadamente 6% do meu peso dos usuários, tivesse transferido aqui para a taxa de crescimento. E aí aqui esses dados aqui que estão em vermelho são simplesmente puxados daqui dessa planilha, são esses dados que estão em verde aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, o 2%, por exemplo, tem uma taxa de crescimento de 11 e um faturamento de 810 mil. Vamos procurar ele lá. No AHP, o 2% tem uma taxa de... Peraí, já vi um erro aqui. Não, é 13%, é isso mesmo. 810 e 13%. Então, 810 e 13%. Vamos pegar outro. Vou pegar aqui o 3,25. Ele fatura 694 com 8%. Então, ele vai faturar aqui o 3%, 3,25%, 694 com 8%. 3,25, 694 com 8%. Ok, tá só puxando aqui. Gerei aqui o comparativo em cada... Aí aqui é o comparativo sobre a ótica dos usuários ativos. Gerei aqui sobre o faturamento anual. E gerei aqui sobre a taxa de crescimento anual. Poderia até comentar com vocês um negócio aqui interessante. Por exemplo, vou fazer aqui o 0,5. O que é que você percebe aqui, ó? Que aqui a planilha me alertou que tem um erro, tem uma incoerência. CR deu 31%, aqui é o meu coeficiente de consistência dos dados. O que é que significa essa incoerência? É mais ou menos eu dizer que A maior que B, que E maior que C, que E maior que A. Não faz sentido, entendeu? A maior que B, maior que C, maior que A. No final eu deveria ter um menor que o A. Então eu gosto de utilizar a matriz porque ele faz justamente essa conferência. Para isso aqui estar coerente, eu precisava diminuir aqui, colocar 1 sobre 1,5, que é o que eu tinha colocado inicialmente. Tá? Ou então eu teria que aumentar aqui, dar um Ctrl Z, eu teria que aumentar aqui, poderia colocar um 3 aqui, por exemplo. Então também dá certo, porque eu estaria tornando os dados coerentes. Mas prefiro assim. Para mim faz mais sentido eu ter 22% de peso nos usuários, 42% de peso no faturamento e 35% de peso na taxa de crescimento anual. A metodologia do AHP, tá aqui, ó, que eu estava comentando, da incoerência. Eu não posso dizer que A é maior que B é maior que C e que C é maior que A. Nesse caso aqui eu teria que colocar que o A, se ele é maior do que B, consequentemente ele é maior do que o C também. Ok? É isso que essa metodologia aqui confere. Não deixa você errar. Beleza? Mas você pode ver que todos estão abaixo de 10%, que é o índice aceitável. Todos abaixo de 10%. E assim, o que a metodologia do HP faz é que, por exemplo, se você vai escolher qual é a melhor fruta, se eu te dou uma opção imensa de frutas, banana, maçã, laranja, uva, pera, sei lá, tangerina, lá, abacaxi, são tantas opções que é complicado de você dizer qual é a melhor. Para açúcar eu gosto mais de limão, mas para comer eu prefiro a banana. Mas de beleza eu gosto muito do abacaxi, eu acho ele bonito. Então, qual é que é melhor? Sob quais critérios? Agora, se você colocar o critério e comparar uma com a outra, por exemplo, o critério é suco. Então, qual é a melhor fruta? É limão ou é goiaba? Limão ganha. Então, agora é limão ou é morango? Gosto mais de morango. Beleza. Morango ou banana? Suco de banana não, continuo com morango. Morango com laranja, prefiro a laranja. Então, comparar duas frutas, ou no caso aqui, comparar duas taxas sob um critério é fácil. Difícil é comparar todas as taxas sob a ótica de todos os critérios. Então, como eu disse, é uma metodologia complicada de realmente, ela não é uma coisa trivial, mas é simples de entender o que é que ela propõe. E aí assim, para essa metodologia, para essa
para esses pesos, para esses critérios, a gente observa que, agora eu vou ocultar isso daqui, vou ocultar a partir de usuários, até aqui. Olha aqui, não é para estar aqui não. Então, a gente observa que para esses pesos de critérios, a gente vai ter na primeira posição o preço, vou tirar o nome projeto, que esse aqui era muito utilizado para gestão de portfólio de projetos, mas nesse caso aqui não é para portfólio de projetos, é para preço, precificação. Então, a gente vai ter um preço, entre parênteses, taxa, de 1,25%, que vai nos dar 1.125.000 usuários, um faturamento de 632 e uma taxa de crescimento de 16%. Se eu for comparar esse 1,25 aqui, verdinho, com esse 2,5 aqui, vermelhinho, vamos comparar aqui. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Eu estou colocando o faturamento do ano 0, 843.632, está aqui, 843 e os 632, e estou aplicando essa taxa de crescimento aqui e essa taxa de crescimento aqui. Então, esse daqui está crescendo com 11% e esse daqui está crescendo com 16%. O que a gente pode notar é que aqui no ano 6 já existe uma equivalência no faturamento. Eu inicialmente tenho um faturamento de 200 mil inferior na opção que a metodologia sugere, mas que com 5, 6 anos eu já consigo igualar, que a minha taxa de crescimento é maior. E a partir daqui eu já tenho faturamentos maiores em todos os anos decorrentes. Tá? Agora é o seguinte, para você tomar essa decisão, para você fazer uma precificação, a gente falou no vídeo passado de precificação, muito do processo convencional, que é a gente levantar todos os custos da empresa, custos fixos, variáveis, custos diretos, custos indiretos, fazer, atribuir uma margem de lucro, saber se aquele preço realmente está coerente com o preço de mercado, se os seus clientes enxergam o valor para o seu produto para pagar aquele preço. E aqui é uma metodologia completamente diferente. Mas assim, para você desenvolver a precificação da sua empresa, você precisa basicamente de 4 coisas. Você precisa de dados. Então, isso aqui só quem pode te dar esses dados é você. Saber que a partir do momento que você aumenta o preço do seu produto, você vai diminuir o número de parceiros, números de venda, que isso vai impactar no seu crescimento, vai impactar no seu faturamento. Isso aí é pesquisa de mercado, é conhecimento, são dados internos da sua empresa. Mas você precisa também de organização, então precisa você ter uma planilha como essa, você precisa transformar esses dados que tem na sua empresa em informação. Você precisa, às vezes, fazer um saneamento, tem um dado que está muito fora da curva, então você tem que trazer ele para a realidade. Você precisa de metodologia, que eu estou te dando aqui, ou seja, o AHP é uma metodologia, mas existem outras. Você precisa de fazer um processo de precificação coerente com o seu mercado. Então, e por último, como eu disse que são 4, estratégia. Você precisa entender a estratégia da sua empresa. Onde é que a sua empresa está hoje, onde é que ela quer chegar. Por exemplo, por que eu estou dizendo de estratégia? Aqui eu coloquei 42% no meu peso do meu critério de faturamento. Mas vamos supor que essa empresa aqui precisou fazer um empréstimo para criar esse produto e que ela tem que pagar um financiamento. Então ela precisa de caixa. Ou então, vamos supor que essa empresa tem a pretensão de colocar dentro do business dela as entregas. Ela quer construir um CD para estocar produtos dos seus parceiros e ela se encarregar de fazer a distribuição deles. Então ela precisa construir um CD, comprar caminhões, frota. Então ela precisa de mais capital para se estruturar, para dar esse próximo passo. Então,
Pode ser que faturamento seja muito mais importante do que o peso que a gente está dando aqui. Vamos fazer uma simulação. Vamos colocar um faturamento aqui com um peso, sei lá, eu vou colocar um 4 aqui. Ó, já deu uma incoerência, mas eu vou corrigir agora a incoerência. Beleza, corrigir. Corrigir a incoerência. Se eu botar um aqui, eu zero a incoerência lá. Zerei. Beleza, então eu tenho aqui 66% de peso agora para o faturamento. Mas eu gostei de dar um pouco mais de peso para a taxa de crescimento. Vamos fazer isso? Vamos colocar 0,5 aqui. A gente fica com 13 de peso nos usuários, de 65 de peso no faturamento e 21% de peso na taxa de crescimento. Eu acho que fica legal. Posso até dar um pouco mais aqui, mas tá bom. Não, tá bom. Já deu incoerente. Bota um 4 aqui mesmo, tá bom. Vamos em frente. Então a gente percebe que já houve uma mudança. Eu vou voltar, eu vou colocar 1,5, que era o que estava antes, e vou colocar 1 sobre 1,5 aqui. E aqui era 2, né? Ixi, que é que eu fiz? Ah, não. Aqui era 0,5. Aqui é que era... Olha o erro aqui na fórmula. Aqui é 1 sobre 1,5. Pronto, beleza. Estamos com a coerência ok aqui. Então a gente tinha esse cenário aqui, né? Copiar e vou colar valores. Beleza. Ixi, eu não sei se meu rosto vai ficar no meio. Vou colocar mais para o lado aqui. Temos esse cenário aqui. Temos esse cenário aqui atual. E agora eu vou alterar novamente os dados porque eu tinha colocado antes. 4, 1 sobre 4 e aqui 0,5 mesmo. Então, você percebe que mudou tudo aqui, tá? O que era 1,25 de a minha taxa ideal para aqueles pesos, para aqueles meus critérios, já passou a ser a minha taxa ideal agora de 2%. E aí depois sai para 1,75, depois para 2,25, depois para 1,5. Então ela começa com 2, diminui, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta. Por quê? Porque isso aqui é o que está otimizando, esses dados aqui são o que estão otimizando esses critérios com esses pesos. Beleza? E agora vamos comparar a gente havia feito a comparação do 1,25 versus o 2,5, né? Vou marcar aqui com, sei lá, vou marcar de vermelho também. 1,25 com 2,5. E agora a gente vai comparar o 2 com 2,5. Vamos comparar esse 2 aqui com o 2,5. Já está pronto aqui na projeção, na aba projeção. Está aqui 2 com 2,5. Percebe que a gente já nasce de um faturamento muito mais próximo, porque a gente colocou que o faturamento era importante para a nossa empresa, a gente precisa de caixa, precisa construir o CD, nesse nosso exemplo fictício. E aí, com a taxa de crescimento menor, taxa de crescimento de 13%, e aqui era 16%, mas logo, como a gente nasceu com um gap menor, um gap aqui de 30 mil reais, 33 mil reais, logo no terceiro ano, a gente já tem praticamente um faturamento equivalente, e no ano seguinte, na verdade no ano 2, né, equivalente, e no ano 3 já, o faturamento já é superior, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Ficou um vídeo com bastante conteúdo. Espero que sirva para as empresas de vocês, para as startups de vocês. Espero que tenham gostado. Quem quiser a planilha, deixa aqui nos comentários. Eu faço questão de enviar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.